Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos, neste momento, levar nosso pensamento ao nosso Pai, entrar em sintonia com essa energia pura de amor. Amado Pai, agradecemos pela oportunidade de estar mais uma vez aqui reunidos. Como nos ensina o nosso Mestre Jesus, onde um ou mais se reunir em meu nome, ali estarei. Então que nós, Pai, possamos sentir a presença do nosso Mestre aqui, nos auxiliando nesta noite de harmonia e fé, onde cada um de nós entrou a essa casa com um propósito de aprender um pouco sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, de fortalecer a nossa alma e de sair daqui um pouco mais cheio de entendimento pelos mecanismos da vida, para que assim a gente possa, com o seu auxílio, fazer a nossa reforma íntima e realizar a nossa evolução tão necessária. Nessa prece queremos louvar seu nome, agradecer pela sua bondade e pedir que permaneça no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar de um tema, né, que é algo que todos nós enfrentamos, né? Todos nós temos essa emoção, que é a realidade e a ilusão, né? Quem de nós aqui não vive em algum momento da nossa vida, né, preso à ilusão do que vai ser, do que vai acontecer, né? E também vivemos a nossa realidade, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Trouxe uma colinha aqui para direcionar o raciocínio, porque senão a gente fica meio perdido, né? Então, para a gente saber o que é ilusão, a gente tem que ir lá no dicionário entender um pouquinho o que significa essa palavra. Ilusão significa erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentidos ou da mente, interpretações errôneas. Então, ilusão é quando a gente situa, né, a nossa emoção, nosso pensamento, as nossas atitudes em algo que a gente não tem certeza se é aquilo mesmo que a gente quer, se é aquilo mesmo que é o certo, se é aquilo mesmo que é o melhor para nós, né? Mas mesmo assim, a gente tem esse sentimento, a gente tem esse modo de viver que às vezes a gente não consegue entender como que a gente vai separar, né, essa ilusão que nos leva a determinadas situações da realidade, que é aquilo que a gente está vivendo. E realidade significa o quê? A realidade, ela descreve o estado das coisas, como elas são realmente, independente da percepção individual. É o que existe objetivamente. Então a realidade é isso. É esse momento que nós estamos vivendo, essas circunstâncias, esses problemas, essas alegrias, né? Essa tristeza que às vezes bate na nossa vida. É tudo que está acontecendo agora. Essa é a realidade, né? A nossa vivência é realidade. Mas muitas vezes nós estamos presos às ilusões, principalmente às ilusões do mundo, que são ilusões que nos chamam muita atenção, que têm uma facilidade de nos envolver de uma maneira tão grande que muitas vezes a gente, tão envolvido nessas ilusões, a gente esquece da realidade. E aí a gente passa a viver sofismas, sonhos, né? Coisas que a gente vai só programando, mas nunca chega a realizar. Às vezes as ilusões, elas entorpecem tanto os nossos sentidos, elas são tão fortes em nós, que a gente passa a viver só de sonho, só de
de expectativas do que virá e trabalha muito pouco a nossa realidade. Quantas pessoas vivem aí, às vezes numa zona de conforto, esperando ganhar da loteria para resolver os problemas. Quantos de nós não vai lá quando está a Mega Sena acumulada, quando tem um dinheiro bom lá para sair, e faz seu joguinho lá, nem que seja de R$5, na ilusão de que nós vamos ganhar esse prêmio maior. E quando é sorteado, a gente vê o quê? Que a gente não ganhou. A gente tem que voltar para a nossa realidade. Então, e às vezes a gente fica frustrado. A gente apostou tanto naquilo, a gente teve tanta esperança naquilo e aquilo não aconteceu. Mas quantas coisas na nossa vida são semelhantes ao joguinho da loteria? Que a gente vai lá e faz esperando que nos resolva os problemas, que na realidade não vão fazer isso por nós. Então a gente vive muito nesse sentimento de ilusão. E a gente precisa entender que a realidade é o estado de tudo que existe. O mundo como ele é, a realidade e a verdade são semelhantes, porém a verdade refere-se à correspondência entre uma afirmação e a realidade. A realidade é o que existe para ser avaliado, a verdade é o que é real. Então tem aí também alguma coisa que a gente precisa pôr sentido. Existe a nossa realidade, que é esse momento que nós estamos vivendo, que essas escolhas que nós estamos fazendo e a verdade de tudo isso. E o que tudo isso representa para nós. Que momento nós estamos vivendo agora? Nós estamos enxergando a verdade desse momento que nós estamos vivendo? Nós estamos enxergando as nossas necessidades reais de mudança, de acordar, de crescimento? Nós estamos enxergando isso? Ou nós estamos apenas vivendo a realidade de uma forma assim, vamos levando do jeito que dá, vamos levando, fazendo o que dá para fazer, mas sem enxergar a verdade à nossa frente, que nós não estamos às vezes fazendo o nosso melhor, nós não estamos fazendo tudo que nós precisamos fazer para mudar alguma realidade que para nós não está feliz, para nós não é aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa dar uma acordada, e trabalhar a nossa realidade com a nossa verdade, porque a gente se ilude muito. A gente se ilude, às vezes, até nos relacionamentos emocionais que a gente tem na nossa vida. Vamos falar aqui sobre o relacionamento, às vezes, que a gente escolhe um parceiro para vivenciar, uma vida conjugal com a gente. Então, o primeiro sentimento que nós temos é um sentimento ilusório, que tudo vai dar certo, que aquela pessoa é a pessoa que a gente vai ser muito feliz com ela, que ela vai fazer tudo o que a gente espera que ela faça, que ela vai realizar os nossos sonhos, que ela vai ser companheira de jornada, que nós vamos crescer junto, que nós vamos construir coisas bacanas junto. Essa é a nossa ilusão. Mas muitas vezes a realidade não é essa. A gente vai durante um certo tempo até vivendo, coisas positivas nesse relacionamento, mas com o passar do tempo a gente vai vendo que aquela pessoa não é muito aquilo que a gente achava que era, que aquela pessoa não é muito da maneira que a gente sonhou que ela fosse. Às vezes a gente quer uma pessoa ali para crescer junto com a gente, e essa pessoa está na zona de conforto. Quantos a gente vê aí, infelizmente, dentro do relacionamento emocional entre homem e mulher, casais frustrados. As mulheres frustradas, porque aquele companheiro, muitas vezes, ele fica muito à parte ali no que ela esperava que ele fosse com ela. Nós estamos vendo, infelizmente, uma imaturidade, tanto do homem quanto da mulher, de não cumprir a sua realidade, a sua verdade dentro do relacionamento. Por quê? Tem casais aí que a mulher está trabalhando pra caramba, ela está ralando no serviço, ela está lá batalhando, e o cara está lá jogando videogame, ele está lá querendo sair para as noitadas com os amigos, ele esquece que ele é casado, ele quer viver a vida de solteiro.
ele não tem aquela responsabilidade, nem aquele respeito com aquela companheira. Se ele tiver que fazer umas badernas aí, como um garotão solteiro, ele vai fazer, né? E as moças, as mulheres, às vezes também da mesma maneira. Aquela mulher que estaria dentro do lar ali, gerenciando ali, né? Aquela casa, né? Trabalhando sim para ajudar, mas gerenciando, o que ela é? Às vezes ela é uma piriguete que está só na noite, que só quer badalação, né? Não quer responsabilidade com nada, mas falou que é uma festa, ela é a primeira a se arrumar e eu vou lá na frente. Então isso tudo, né, vai desmoronando, né, a ilusão de que tudo daria certo, que tudo, né, as pessoas às vezes investem muito e ficam frustradas depois, porque a realidade às vezes é essa, né? Aquele companheiro que às vezes num momento de conquista era gentil, por favor, amorzinho, eu te amo, benzinho, hoje só fala no tranco, só fala com falta de respeito, não sabe pedir um por favor, não sabe agradecer, não sabe harmonizar com aquela outra pessoa que está ali do seu lado, e a mulher também, às vezes a mesma coisa, né? Um ciúme danado, aquele ciúme doentio, aquela cobrança, né? Então tudo isso, né, são coisas que a gente precisa enxergar na nossa realidade e mudar. E não ficar na ilusão, às vezes, que isso vai mudar, isso vai melhorar. Porque quantas pessoas estão aí num relacionamento aí, a trancos e barrancos, na ilusão de que isso vai mudar, que isso um dia essa pessoa vai mudar. Mas se não se fizer nada para mudar, vai passar a vida inteira a trancos e barrancos e vai viver, às vezes, nessa ilusão de que um dia tudo vai se modificar. Um dia vai dar tudo certo. Mas não trabalha para que isso dê certo, então não vai dar certo. Vai ser assim para sempre. O que precisa? Enxergar a realidade, enxergar a verdade e sentar para conversar. Poxa vida, nós apostamos tanto no nosso relacionamento, nós vencemos tantas barreiras, às vezes o pai, a mãe, a família nem queria, né, aquela união, era contra. E a pessoa foi, né, batalhou, venceu, brigou, teimou e conseguiu aquele relacionamento para viver desse jeito depois. Que sentido tem isso? Onde está a realidade aí? Uma realidade triste, né? Então a gente precisa pensar, a gente precisa questionar para a gente, o que eu estou fazendo com a minha ilusão? Eu estou vivendo uma ilusão ou eu estou vivendo uma realidade e eu estou vendo que eu me iludi, mas eu ainda posso mudar isso aqui, né? Quantos de nós já passou por isso? Eu tenho certeza que a maior de todos nós que estamos aqui já fomos traídos pela nossa ilusão. Nós já nos deixamos iludir por pessoas, por comportamentos, por situações, e nós ainda vamos nos iludir muito, muito. Nós ainda vamos entrar muito nessa ilusão de que não vai dar certo. Eu vou apostar nisso, que agora não está dando certo, agora não está do jeito que eu quero, mas vai mudar. Né? Agora a gente tem que pensar assim, a gente tem que sonhar, a gente tem que ter esperança, a gente tem que acreditar em coisas melhores, mas a gente tem que enxergar quando a realidade mostra pra gente que aquilo não vai acontecer. A gente tem que enxergar, porque senão a gente vai murchando, 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 e quando a gente acorda, né, a vida passou, a gente não viveu o nosso melhor, a gente não realizou os nossos objetivos, e às vezes isso é tão doloroso para nós que a gente entra em estados emocionais que nos fecha para a vida. Uma depressão, né? Uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, tantas emoções aí desequilibradas que nós passamos a viver em determinados pontos da nossa vida, que nada mais é do que desilusão. Desilusão. Porque quando a gente se desilude, é muito triste. Quando a gente vê que a gente apostou, né,
todas as nossas fichas, uma coisa que a gente achou que daria 100% certo e não deu nem 50%, a gente se desilude. E aí é que a gente tem o quê? Que pensar, não, mas não está tudo perdido não, eu ainda estou aqui em pé, eu ainda estou aqui dona de mim, eu ainda estou aqui pronta para recomeçar. E aí a gente tem que recomeçar. Às vezes a gente sai tão quebrado de relacionamentos, a gente sai tão destruído de certas situações da nossa vida, que é difícil juntar os cacos e pegar o super bonder e colar aquilo que foi quebrado. Mas se a gente tiver perseverança em juntar caquinho por caquinho, colar, né? E reconstruir aquilo que foi destruído, a gente pode até sair marcado. A gente vai ver, tem ali um lugar que o caquinho não ficou no lugar certo, tá um buraquinho ali ainda, né? A gente vai ficar marcas, sim, nosso. Vai ficar marcas em nós, na nossa vida inteira. Nós vamos ser quebrados, nós vamos nos reconstruir, vai ficar marcas, mas nós não podemos desistir da nossa realidade. Da nossa realidade a gente não pode abrir mão. E tem horas que a gente tem que pôr o pé no chão para não ter que abrir mão dessa realidade, né? E todas as vezes que a gente deixa, né, que a ilusão tome conta de nós, a gente vai o quê? Adiando. Né? E quando a gente vê, passou 1 ano, 2 anos, né? E a gente tem que estava ali na nossa frente, nua e crua, mas a gente preferiu o quê? Se iludir. Porque quando a gente ama alguém, um filho, um irmão, um pai, uma mãe, um esposo, quando a gente ama alguém, às vezes a realidade que aquela pessoa mostra para nós não nos agrada, não é o que a gente queria que fosse, mas por amor a gente se ilude. Não, é o jeito dele, não, ele vai melhorar, não, isso aí é porque ele ainda não amadureceu, ainda vai crescer, não, ele ainda vai encontrar o caminho dele, ela ainda vai encontrar o caminho dela, deixa eu ter paciência. E às vezes a gente vê passar o tempo, né? A pessoa que tem uma dependência, às vezes, né, emocional, química, alguma coisa assim, né? A gente vai se iludindo, não, vai dar certo, né? Vai dar certo, ele vai se livrar disso e tudo. E às vezes a gente tem que se desiludir, porque a pessoa não está querendo melhorar, ela não está querendo viver diferente daquilo que ela está vivendo. E aí a gente tem que fazer o quê? Enxergar essa realidade e falar, não, se ele não quer, eu não posso fazer mais nada, eu já investi tudo, eu já fiz tudo, eu já ajudei das melhores maneiras que eu podia, mas se ele não quer, eu não posso fazer nada. Porque é assim, gente, quando a gente ama as pessoas, a gente quer se iludir que às vezes aquela pessoa vai sair daquela situação, mas ela não quer sair, ela não está com vontade de sair. Então a gente só pode fazer uma coisa nessa hora, que é orar, pedir a Deus. Porque o que a gente não dá conta de fazer, o que a gente não consegue fazer com a nossa força, com o nosso trabalho, com a nossa presença, a gente tem que entregar para Deus, porque só Ele pode despertar essa ilusão que essa pessoa está vivendo nesse momento, né? Vocês sabem, eu faço um voluntariado na Parca. Outro dia eu estava falando com os meninos lá sobre a ilusão e a realidade. E eles falaram, nossa, dona Ivone, a minha realidade, ela foi totalmente dominada pela ilusão. Porque eu achei que a vida fácil do crime, que tudo que eu conseguia fácil, ia me levar onde eu queria da vida. E hoje eu estou aqui. Hoje eu estou aqui colhendo o arrependimento do tempo que eu perdi, das coisas que eu fiz, das pessoas que eu prejudiquei, das vidas que foram impactadas com a minha presença nela. Hoje a minha realidade é essa, dona Ivone.
E a nossa realidade, eu vou perguntar para vocês agora, qual que é a nossa realidade? Vamos perguntar para nós, nesse momento, o que é a nossa realidade? Se nós estamos vivendo alguma ilusão, mas a ilusão negativa, aquela ilusão que está nos segurando no mesmo lugar sem nos deixar seguir em frente, né? Porque a ilusão também, a gente precisa sonhar. Quando a gente desiste do nosso sonho, da nossa esperança, da nossa fé, a nossa vida perde um sentido. Mas a ilusão não é isso. A ilusão, ela põe uma venda nos nossos olhos para que a gente não enxergue a verdade. E a gente precisa viver o quê? A verdade. Então vamos perguntar para nós se nós estamos sendo iludidos em algum momento da nossa vida, se a ilusão está tampando as nossas vistas de algo que precisa ser mudado, que precisa ser corrigido, que precisa ser enxergado com verdade, para a gente tomar a decisão certa na nossa vida, porque só assim nós vamos viver isso aqui, ó. O prazer apoia-se sobre a ilusão, mas a felicidade repousa sobre a realidade. Então, o prazer repousa sobre a ilusão, sim. Prazeres do mundo, as coisas do mundo que nos chama tão alegremente só para a alegria, só para as facilidades, né? Só para as realizações que não exigem de nós menor esforço, está aí, nos convidando, batendo aí, né? Abrindo portas para nós, para a gente entrar à vontade, fazer o que quer. Mas a realidade, né? Ela está nos chamando. E quando a gente aceita a nossa realidade, trabalha para modificar, né, tudo que não está funcionando na nossa vida, tudo que não está dando certo na nossa vida, tudo que a gente acha que não está valendo a pena viver e fazer, a gente encontra felicidade, a gente encontra harmonia, a gente encontra equilíbrio, a gente encontra paz. Por quê? Porque quando a gente enxerga a nossa realidade, trabalha para modificar essa realidade, se ela não está sendo boa, a gente vai encontrar felicidade, porque a gente vai se resolver, a gente vai se conhecer e a gente vai se gostar, a gente vai se amar, a gente vai se cuidar e vai fazer o máximo para viver o melhor possível, para fazer também na vida do outro uma diferença positiva, porque nós precisamos trabalhar o nosso interior, nos conhecendo, nos amando e tendo equilíbrio na nossa vida para a gente fazer a diferença na vida do outro. Porque quando a gente está triste, desequilibrado, a gente está com as emoções aí todas descontroladas, como elas faz mal onde a gente chega? Dentro da nossa casa. Vocês já viram uma casa sem harmonia, onde ninguém se entende? Onde lá só tem desavença? Né? Lá só tem sofrimento, lá não tem um momento de união, um momento de alegria, um momento de prazer, um momento de paz, é só guerra. Como é triste, como as pessoas sofrem num ambiente assim. E se a gente estiver arriscando, né, a viver dessa maneira, vamos pôr o pé no chão e falar, não é isso que eu quero para mim, não é assim que eu quero viver, não é essa vida que eu estou trabalhando para viver. E vamos fazer o nosso melhor. Vamos trabalhar. Nós somos cheios de imperfeição, a gente sabe disso. Mas tem imperfeições que a gente pode ser firme nela e a gente vence. Tem umas que às vezes é mais forte que a gente. Mas se a gente não conseguir vencer também, a gente não deve desistir de tentar. Porque diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, se a gente não conseguiu modificar uma coisa tão latente em nós, tão dominante em nós hoje, não vamos desistir, vamos tentar amanhã. Se não deu amanhã, depois de amanhã. Nós temos dias e dias na nossa vida para tentar, até que a gente consiga realizar aquilo que a gente está buscando fazer na nossa vida. Então a gente queria trazer essa reflexão aqui, vamos pensar na nossa realidade, é esse momento que é importante na nossa vida, essa é a porta da nossa oportunidade evolutiva, essa é a porta que o amor vai entrar e sair da nossa vida, ele vai entrar para acrescentar em nós a força que a gente precisa, ele vai sair para dar para o outro a força que ele precisa.
Então vamos trabalhar isso em nós. E se a gente tiver uma ilusão ainda, né, que não é positiva na nossa vida, vamos acordar. Vamos acordar, enxergar a verdade e assumir a nossa realidade com coragem, com perseverança, com fé, para que a gente saia vitorioso nessa grande jornada que é a vida, né? E que a paz de Cristo esteja entre nós e que Deus nos abençoe para que a gente consiga esse objetivo. Senhor, agradecemos por mais essa noite, que nós possamos sair daqui com energia renovada, uma energia de paz, de serenidade, de amor. Peço suas bênçãos para a nossa família, para nossos amigos, para o ambiente de trabalho que cada um de nós aqui tem que participar. Nos fortaleça, Pai, física e espiritualmente, e nos proteja dos perigos que nos rondam, perigos que nós sintonizamos com o nosso modo de pensar, de agir e de sentir. Que nós possamos, Pai, com as suas bênçãos, com a sua misericórdia, nos fortalecer para vencer as lutas da nossa caminhada diária. E nessa prece pedimos também que essa água que se encontra ali seja fluidificada e que cada um de nós possa receber da espiritualidade o apoio, a energia pura do amor que eles estão aqui já a derramar sobre todos nós. E que nossa mãe também possa nos envolver com o seu manto de mãe, nos dando paz, equilíbrio e serenidade. E a ela nós dirigimos essa prece e encerramos a primeira parte da nossa noite de harmonia e fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.